Saudações, eu sou Gilberto Trapazon e esse é o nosso canal sobre a magia de evocação goetia e angélica. Eu estou gravando pela segunda vez esse vídeo porque eu esqueci de ligar o microfone. Eu gravei meia hora de vídeo, mas tudo bem, eu começo de novo, não tem problema. Isso faz parte, eu acabei não prevendo isso. Então eu vou falar justamente sobre essa coisa dos oráculos. Tarô, as runas, o Aixing, búzios, carta cigana, o que for. Eu vou usar como exemplo o tarô, que é a ferramenta que eu mais uso, porém eu uso outras ferramentas. Eu uso runas, por exemplo. Dependendo do caso, tem outros baralhos que eu uso também. Mas eu gosto muito do tarô. Então, uma coisa que acontece, e às vezes tem um questionamento de alguma pessoa, tal pessoa falou uma coisa e outra falou outra totalmente diferente. Isso acontece. Isso às vezes acontece. Inclusive, exemplo recente, no caso onde as duas pessoas que foram procuradas são bons magistas e apresentaram opiniões diferentes. Eles já têm algum tempo de trabalho e a opinião dos dois foi bem diferente. Tem um outro tipo de situação, aquela pessoa que já foi em 10 cartomantes. Muito comum quando são casos amorosos, né? Mas ela foi em tudo quanto é cartomante, pai de santo de vila, cigana, não sei o que. Todo mundo que ela encontrou, cada um falou e tal. E muitos disseram, não, minha filha, eu entendo que você está preocupada, ansiosa. Não te preocupa, ele te ama. Nós vamos te ajudar e vamos fazer essa oferenda baratinha aqui. Infelizmente tem maus sacerdotes que fazem isso. Então é comum a pessoa chegar e já passou na mão de 10. Não, e eu digo exatamente o contrário. Não, isso aí tu já quebrou a cara, não tem mais nada aí. Mas não, mas o fulano, a fulana, a vidente, a bezedeira, não sei o que, falaram que tem. Não tem. Eles estão falando o que tu quer ouvir. Isso é muito comum. É a manipulação, é o charlatanismo. Eles querem vender serviço, eles querem te vender oferenda. É isso que eles querem. Cobra baratinho, servicinho, 200, 300 pila, 500 pila. Serviço baratinho. O negócio deles é vender. Não deu certo? Bloqueia no celular e vai reclamar para quem quiser, eles não estão preocupados. Isso acontece muito. Mas tem a outra situação que é onde eu comecei. Diferenças de opinião podem ocorrer? Podem. Não deveria. Não deveria. O que poderia ocorrer seria uma limitação. Então, digamos que um bom profissional, ele vai fazer uma leitura, ele percebe, não, tem alguma coisa aqui que ele não consegue identificar bem o que é. Mas ele percebe que tem alguma coisa ali. Já um outro profissional, que tenha mais experiência naquela área, ele vai olhar, não, tem sim, e vai detalhar e comentar mais sobre o assunto. Mas ambos perceberam que existia uma coisa. Então vai depender da capacidade de interpretação. Agora, quanto qual é o nível de visão, o quão longe, até onde que a pessoa percebe, é um conjunto maior de capacidades, de qualidades que são necessárias. Isso tem a ver com a experiência de vida, a experiência espiritual da pessoa, o seu desenvolvimento, quais áreas da espiritualidade essa pessoa conhece, qual é o seu nível de desenvolvimento, prática e trabalho nessas áreas. Se a pessoa a vida inteira conheceu só uma área, a visão dela vai ser limitada ao que ela enxerga dentro daquele sistema. Por exemplo, se a pessoa é da Umbanda, ela tem uma formação espiritual e o universo dela tende a ser moldado pela visão espiritual que ela tem dentro daquele sistema. Se a pessoa é católica, então ela tem uma formação diferente de vida, ela vai olhar de acordo com uma formação católica. Ambos, um pode perceber que tem alguma coisa
a ver. O católico ele pode perceber, não, aí tem alguma coisa de espírito agindo. Da mesma maneira, o da Umbanda ele também, tem alguma coisa de espírito agindo, mas pode ser de áreas diferentes. Eles apenas não vão saber os nomes, não vão saber identificar corretamente aquilo, porque não faz parte da formação. E não são todas as pessoas que têm várias formações. Eu tenho várias formações. Todas as áreas que eu trabalho, ou já trabalhei, no mínimo 10, 15 anos cada coisa. Ou muito mais. Tarô hoje são 36 anos, só com tarô. E oráculos em geral, daí entrando Raichin, Runas, 40 anos mais de vida. Isso, e dentro disso aí, bruxaria, várias áreas diferentes. Principalmente bruxaria europeia, nórdica, mas eu também conheço sistemas de bruxaria do Oriente, que poucas pessoas conhecem. Sistemas de magia dos índios americanos, xamanismo da América Central, aqui dos Andes. Tudo isso adiciona. Então, como resultado, eu tenho visão de vários ângulos, aspectos diferentes. As linhas africanas também, eu tenho visão de várias linhas diferentes. Por isso que tantas vezes eu vou ter uma visão muito abrangente da coisa. Eu tenho formação de empresa também. Eu sou analista de sistemas, já tive empresa, fui diretor de uma setorial de Câmara de Indústria. Tenho algum conhecimento de advocacia e tantas outras áreas. Então, eu tenho uma base sobre o que eu estou falando. Claro que eu não vou citar leis detalhadamente como um advogado, mas eu vou saber sobre o que eu estou falando. Quando eu precisar lidar com uma situação jurídica, por exemplo, eu tenho toda a base. Eu sei aonde procurar, eu sei interpretar textos jurídicos. Eu tenho formações. Então, não deixa de ser o palpite apenas. Então, veja, para a pessoa interpretar o que ela está vendo no oráculo, vai ter a ver com a sua formação intelectual, a sua formação espiritual. Porque nos planos espirituais, digamos que são como reinos diferentes. Nós falamos do plano astral, né, dos planos superiores, mas na verdade são vários reinos separados. Eles não são totalmente estanques, mas é como se fossem áreas separadas. Imagine você tem o televisor. Cada canal está passando um programa diferente. Então imagine o plano astral sendo assim. Cada área dos reinos astrais são de uma certa forma separadas, porém ao mesmo tempo também podem estar interligadas. Eles podem estar vivendo juntos, porém os espíritos de um determinado sistema, eles até podem enxergar os espíritos do outro sistema, mas não é do reino deles. Eles passam perto e não dão nem bola um para o outro. Alguns vão te ajudar e te mostrar, não, realmente, na outra área tem, porque tem alguns espíritos que têm uma visão maior, por isso que eu trabalho sempre junto com espíritos, todas as minhas consultas, eu vou ter sempre espíritos trabalhando. Então eles vão me trazer visões de outros reinos diferentes. E às vezes eu trabalho com vários, ao mesmo tempo. Então cada um vai trazer uma visão diferente, uma percepção diferente. Então, às vezes um não percebe uma coisa, o outro percebe, e eu tenho que ter a capacidade de interpretar esses sinais, os signos e a situação que está ocorrendo. E não são todas as pessoas que têm essa capacidade. Então, essa questão do mago viu, o outro não viu, geralmente é diferença de formação. Ele não tem a mesma formação, por isso que não enxerga. Se tiver uma formação decente, ele tem que ter uma ideia, perceber, não, realmente tem alguma coisa, mas eu não sei lidar com isso e reconhecer. Não, eu percebo que tem algo, beleza, vai ter o meu respeito. Mas tem alguns que nem isso tem. Então está faltando evidência, está faltando capacidade de visão. Não saber lidar com aquilo não é problema. Nem todos vão ter uma formação gigantesca. Mas é necessário perceber, passou um veículo aqui. Passou um veículo aqui, tem rodas, tem alguém conduzindo. Eu não sei dizer se é um carro ou se é um caminhão, mas ele sabe que tem um veículo motorizado que passou. É isso que é necessário. Acabou de passar um veículo aqui. Eu não sei a marca.
Mas é um automóvel, com certeza, tem a rota, motorista, motor. Eu sei que é um automóvel. Isso é o mínimo que a pessoa tem que ter. Mínimo. Agora, conhecer a mecânica, a velocidade, para onde que o automóvel está indo, já é um próximo nível. Para onde aquele automóvel está indo. Então já é o próximo nível. Para conhecer o que está acontecendo e quais são as possibilidades. Possivelmente ele está indo em tal direção, assim, assado, com tal intenção. E os cachorrinhos já começaram a dar sinal. Mas é cedo, não é o gambazinho. Nesse horário são vizinhos passeando com cachorros. E aí tem um cachorro lá. Não vai aparecer. Mas eu estou escutando o cachorro latindo lá na outra quadra e os pequenos aqui estão percebendo. Então vejo como eles têm a percepção deles à distância. Cada um vai ter a sua interpretação, tanto que normalmente é só a pequenininha, a Julieta, que late. Se os outros latirem, aí já me chama a atenção. Então vejo que cada um deles também tem uma interpretação diferente. É um comparativo que nós podemos fazer. Julieta. Olha ela aqui aparecendo aqui no cantinho. Então vamos continuar. Então, capacidade de percepção tem a ver com desenvolvimento do oraculista. A sua experiência, mas também a formação, quais áreas que ele conhece. A pessoa pode ser um grande mago numa determinada área e não conhecer outras. Por isso que eu citei algumas áreas que eu conheço. Por isso que eu comentei já. Eu tenho clientes que são magos de muitos anos de trabalho. 10, 20, 30 anos. Pessoas do exterior. Eu tenho cliente que é pai de santo de Quimbanda com terreiro há 30 anos. Um ótimo pai de santo. Meu cliente. Porque tem áreas que eu conheço que não fazem parte do mundo dele. Então são visões diferentes. Mesma coisa, tem cliente de candomblé, de Umbanda, palo santo, santeria e o voodoo americano. Eu tenho clientes de várias áreas, várias áreas. Mas como eu tenho uma formação bem variada também, então eu consigo perceber coisas que eles às vezes não estão percebendo. Assim como eu mesmo já pedi para colega nos Estados Unidos, dá uma olhada no assunto aí para mim, que realmente era uma área muito específica e ele, matou com 3 frases. Isso é assim, assim, assim. 3 parágrafos a resposta dele. Meia página, foi isso aqui, meia página. $100 a consulta. $100 por meia página de resposta. Tem gente que acha meu programa para esse cara. Tudo bem. Mas respondeu. Eu acho que poderia ter comentado muito mais, mas foi muito objetivo. Depois eu fui para os livros, me virei sem problema. Eu só precisava que alguém me desse qual é a direção. Isso é nessa direção por causa disso. Tá. Na verdade, dali eu tirei uma palavra que não fazia parte do meu vocabulário e explicou tudo o que eu precisava. Mas às vezes a gente precisa também. Porque quando a gente está envolvido, é melhor que o outro de fora olhe. Então tá. Então tem essa coisa da formação. Tá? Nós procuramos ter um estudo, um trabalho, uma pesquisa, mas nem sempre a pessoa vai ter formação. Uma outra situação que foi comentada a esse respeito seria o seguinte. Um mago tem uma visão, o outro tem uma visão diferente. Acontece que esse mago, ele fez algumas magias que afetou a situação e por isso pode ter bloqueado a visão do outro mago. Até pode, porque tem magias que são feitas justamente para ficarem ocultas. Acontece que na magia ninguém é invisível. O pessoal tem mania de achar que vai fazer magia de invisibilidade para poder fazer as coisas e acha que a gente não enxerga. Nos grupos é muito comum o pessoal que está começando a magia se acha muito poderoso, aí sai fazendo feitiço pra gente e acha que a gente não enxerga. A gente enxerga de longe. Para fazer alguma coisa assim que fique quase despercebido, é um trabalho muito grande. Eu nem perco tempo com isso. Eu nem perco tempo. Vão me enxergar? Tudo bem. Foi eu mesmo que fiz.
Até porque tantas vezes a pessoa não vai nem saber o que passou por cima dela. Porque eu trabalho com várias áreas diferentes. Então veja, a pessoa que conhece só uma área, ela vai saber que alguma coisa chegou ali, mas é de uma área que ninguém conhece. Então ela não vai enxergar. A minha formação é diferente, maneira de trabalhar é diferente. Então pode acontecer realmente de um mago fazer uma coisa, aí por isso o outro não enxergar. Mas no tipo de situação ali, era magia amorosa. E a pessoa não vai perder tempo fazer uma harmonização de casal e ainda esconder, tentar fazer uma magia poderosa para esconder aquilo para ninguém enxergar. Não, eu não ia fazer isso. Tá, então ali eu vi discordância mesmo entre dois, e esse aqui realmente não viu o que o outro fez. Porque no caso, se esse aqui fez uma magia, eu estou enxergando. Tantas vezes as pessoas me procuram. Ah, porque eu fiz tal coisa, e não funcionou, então eu sei que eu fui roubado, eu olho de cara. Não, a magia foi feita, a pessoa que fez para você fez direitinho, só que não faz nenhuma semana tu já está me procurando, tu mesmo está estragando a coisa. Assim como já teve vários outros que eu estou enxergando aqui que tu também estragou. Ai não, mas é que eu não tive resultado. Não, ter resultado tu vai esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Aí que é magia de relacionamento, né? Perdeu o marido, perdeu a esposa. Às vezes não tem mais nem solução. E querem milagre em 3 dias. Não tem. Não tem. Aí pega algum pilantra, um charlatão e diz, não, tu vai conseguir de volta resultado garantido. Mentira! Ninguém pode garantir resultado. Então tem que observar também, ó, quem pede. Eu estou comentando sobre os oraculistas, os praticantes, mas eu sou um que continuamente, e eu tenho falado também dos clientes, as pessoas que nos procuram. Tem muito cliente ruim, a pessoa não quer aceitar a resposta. Ó, esse caso aqui não tem mais jeito de jeito nenhum. Não, mas não pode ser, porque nós vivemos durante anos felizes. Não, tu não... né? Durante 5 anos tu foi corno. Não, mas ela era boa pra mim. Ela era boa porque convinha pra ela. Ela só tava te desfrutando. Mas quando acabou, acabou. Perdeu o interesse, acabou, não tem mais nada. Vai embora. Às vezes eu tenho que ser bem sincero. Aí a pessoa não aceita. É aquela pessoa que vai na cartomante, num tarólogo. Você coloca as cartas, ó, isso aqui é assim, assim, assado. Ai, não, não, mas não é assim. Tira de novo. A pessoa quer que a gente tire outra carta porque ela não gostou da resposta. Não, a resposta é essa aí, acabou. É a primeira carta que saiu. É isso aqui, acabou. Eu não vou mudar de opinião porque a pessoa não gostou. Eu não mudo, eu, Gilberto Sapazon, eu não mudo de opinião. Faz mais de 30 anos. Não mudo. É aquilo ali. O máximo que pode acontecer é algum detalhe eu não ter o conhecimento. Ah, passou o carro ali, olha, eu não sei modelo de carro. Mas eu sei que passou um carro ali de porte médio, era um sedã, 4 portas, assim, assim, assado. A minha consulta está certa. Aí ela vai querer dizer que passou um avião. Não, passou um carro. Não, não, foi um avião. Não, foi um carro. Então veja, tem diferenças. Tá? Se a pessoa não aceita, tem caso. Então, basicamente, diferença de visão em oráculo pode ser falta de experiência, tá? Principalmente no novato, porque demora anos. A gente não aprende a ler cartas, runas, o que for, em poucos meses. A gente começa a aprender, praticar devagar, e demora muitos anos para a gente ter uma independência e uma confiança no que a gente está fazendo. Então, primeiro problema da diferença de visões, falta de experiência. Segundo, manipulação pode ocorrer, tá? Seja por charlatanismo, a pessoa quer te enganar, ela quer te vender uma oferenda. Não, não, não te preocupa que tu vai ter resultado garantido, vamos fazer essa oferenda aqui, baratinho. Ele quer te vender serviço. Tem outro tipo de manipulação que não é maldosa. É que certas linhas espirituais, elas proíbem
que se fale certas coisas. Por exemplo, nas linhas africanas é comum isso. Existe uma proibição de falar algo assim muito negativo para a pessoa. Mesmo que não seja tão negativo, por exemplo, se a pessoa, se tu sair daqui tu vai ser atropelado, tu tem que dizer isso com calma. Agora, se eu pergunto sobre uma determinada pessoa, a minha relação com essa pessoa aqui que é colega de trabalho e tal, aí a pessoa joga os búzios na minha frente, porque eu leio búzios também, eu sou babalorixá. O cara abriu os búzios na minha frente, eu olho assim, pá, traição, roubo. Aí ele só olhou assim, não, essa pessoa te respeita. Não, tá tranquilo, eu só olhei assim, não, tudo bem. 2 dias depois a pessoa tentou ferrar com a minha vida. Mas ali eu tinha confirmado que eu queria saber. Então tem cartomantes, sacerdotes, bruxos, que eles têm uma restrição moral, ou por causa da religião que eles seguem, que lhes proíbe de falar certas coisas. Porque pode causar conflito, a pessoa pode não entender. Tá? Eu já tenho uma formação diferente. Eu já comentei num outro vídeo sobre o tarot. Então tem casos que, obviamente, nós precisamos ter uma empatia com a pessoa, nós precisamos ter uma cautela, não se pode falar, tem coisas que não pode falar assim, de qualquer jeito, mas às vezes é preciso falar. E isso tem que ser de uma maneira delicada. Não precisa ser grosseira. A mulher está toda feia e desarrumada. Então de uma maneira delicada, vamos valorizar os aspectos positivos dela. Procura te arrumar, cuidar mais de ti, vai cuidar da tua autoestima, daí muda a tua energia, tu vai te sentir melhor. E como consequência, teu marido vai ver que tu é uma mulher bonita, mas se tu tá uma lata de lixo, é claro que ele vai perder o interesse. Então a gente coloca de uma maneira mais discreta, assim. Não precisa ser na paulada. Mas então tem essas situações que às vezes o oraculista ele vai deixar de falar alguma coisa por uma restrição, uma proibição que ele tem. Principalmente por causa da religião, mas às vezes também por aspecto moral, formação dele. Eu conheço pessoas que perderam fortuna, perdeu negócio milionário, porque foi atrás do cartomante de vila. Comentou, apareceu uma oportunidade de uma sociedade assim assado. E a tal da cartomante, ela não é feia, pobre, mal de vida, tinha perdido, abandonada pelo marido. E ela era muito preconceituosa, ela era daquelas... como é que se chama? Pessoa da igreja, assim, carola. Ela era a carola da igreja. Mas lia carta para os outros, ela era da igreja católica. Mas era muito carola e muito preconceituosa. Aí eles falaram, era um negócio de milhões, né? Eu, morando num porão fedorento, ela achava que homem era coisa do demônio, sexo era pecado, dinheiro era pecado. Então ela olhou aquilo, não, mas isso é uma coisa errada. Vocês não devem fazer isso porque vai prejudicar muitas pessoas. Mas era um negócio perfeitamente válido. Não tinha nada de errado no negócio, eu conheço as pessoas. E tanto ela falou, foi puro preconceito dela. Que eles deixaram o negócio passar. Perderam o negócio de milhões. E não tinha nada de ilegal. E não tinha nada moralmente errado. Ela, que era uma pessoa preconceituosa. Então é uma outra situação. Você vai fazer uma consulta e a pessoa é preconceituosa. Num outro vídeo eu falei sobre direitos do cliente do tarot, que tem um artigo aí no meu site também, os direitos do cliente do tarot. Então eu comento vários desses aspectos. Então um deles é a pessoa, ela tem que ser respeitada também. Digamos, você é homossexual, você é lésbica, isso não é da minha conta, não é a minha vida, é a sua vida. Tem gente que eu conheço que torce pro Palmeiras, eu tenho amigo que torce pro Fluminense. Eu tenho amigo de coração que é colorado. E daí? Cada um tem o seu time, tem a sua preferência. É vida, é vida. Então,
Eu não gosto de futebol, eu uso sempre exemplo de futebol, mas eu não sei nada sobre futebol. Mas eu uso exemplo porque às vezes as pessoas brigam até por causa de futebol e tentam manipular o outro. Mesma coisa na política, né? Cada um tenta manipular o outro. Eu tenho que ser relativamente imparcial no que eu estou olhando, no que eu estou fazendo. Eu não posso colocar a opinião minha sobre a questão. Eu tenho que ser técnico, eu tenho que ser profissional sobre o assunto. Então é outro tipo de situação que ocorre essas diferenças de leitura. Então veja, primeiro de tudo, formação profissional, espiritual, formação técnica, porque trabalhar com oráculo, tarô, é também um estudo técnico. Tem gente que trabalha só por intuição. Ah, já nasceu sabendo. Nunca leu um livro na vida. Então, certos videntes trabalham assim. Eles nunca leram um livro na vida e até fazem uma boa leitura. Mas lhe falta formação em outras áreas. Porque não tem estudo, não tem leitura. Então, formação também intelectual, formação espiritual, nível de desenvolvimento espiritual da pessoa. Nós trabalhamos com pessoas de todos os níveis. Eu tenho boa parte dos meus clientes são pessoas, digamos, normais. Tem sua vida, sua profissão, são médicos, são engenheiros, é balconista de loja, é motorista, é veterinário, tem todo tipo de profissão possível. Tem alguns que são magos. Eu faço leitura para cara que tem 40 anos de magia e que conhece algumas coisas muito mais do que eu. Então às vezes nós conversamos, olha aí para mim o que tu acha. Eu tenho clientes que são magos muito avançados. Então nós complementamos informação. E aí tem essa coisa da formação. Eu tenho várias formações. O outro aspecto são os ângulos de visão. Então, primeiro de tudo, formação, né, intelectual, espiritual, experiência de vida, estudo. Depois, quais as linhas espirituais essa pessoa conhece? A pessoa só conhece uma determinada linha de religião, a visão de mundo dela vai ser muito limitada. A pessoa conhece essa, conhece aquela e sabe separar as coisas, ela começa a enxergar outros reinos no plano astral. E depois a formação moral, caráter da pessoa, se ela vai deixar de falar alguma coisa por preconceito ou se é porque a sua religião, a sua crença não permite. Então, isso dito, nós temos uma base. Por que ocorrem diferenças de leitura? A minha sugestão sempre, busque informações. Se vocês tiverem interesse no meu trabalho, no meu link de consultas, eu atendo normalmente por e-mail. As consultas são por escrito, porque eu quero que as pessoas leiam de novo várias vezes. Eu faço quase um livro para cada pessoa. Então é uma maneira de trabalhar. Tá? Então, se tiverem interesse nos meus trabalhos, são as consultas e, a partir disso, atividades de magia que sempre precisam de uma consulta. Eu jamais vou fazer uma magia para alguém sem fazer a consulta. Muito menos vou dar preço para alguém, porque cada caso é diferente. Como é que eu vou dizer preço? Volta e meia alguém está pedindo, mas quanto é que tu cobra para fazer tal coisa? Mas eu não sei nem quem é. Outro dia alguém insistindo aí na pessoa com quem eu já conversei nos grupos, insistindo, quanto é que tu cobra para fazer tal coisa? E era uma magia pesada. Olha, tu tem que fazer uma consulta porque teu caso aí é complicado. Não, mas é que eu quero ter uma base e tal, o que eu preciso? O teu site é muito complicado. Quando a pessoa diz isso, eu já sei que ela está insistindo, querendo que eu dê um preço às cegas. E eu já percebi no ato que, no caso, ela quer fazer uma coisa contra um pai de santo. Quer me botar numa briga e acha que eu não estou enxergando? Sabe quanto é que custa uma coisa dessas? Isso aí acontece muito também, por isso que eu comentei, tem cliente que a gente tem que tomar cuidado. Eles adoram tentar nos botar no meio da briga dos outros. E entrar numa briga significa que nós podemos ser prejudicados. Por isso que precisa fazer a consulta. E por isso que é bom ter clareza. Porque tantas vezes as pessoas também entram em algo assim
magos que têm menos experiência, bruxos que têm menos experiência, pais de santo também que têm menos experiência, e quebra a cara. Porque eles olharam, eles não tinham aquela formação, eles acharam que não, eu acho que eu posso fazer tal coisa. E entraram sem enxergar que logo ali tinha algo muito pior esperando. Eu já tive vários casos assim, de gente quebrando a cara. A gente aí com 10 anos trabalhando com a Goethe, quebrar a cara. Quebrar a cara. Porque não viu que logo ali tinha mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. Quebraram a cara. Então, eles estão sempre buscam orientações e indicações de bons profissionais. Se tiver interesse no meu serviço, ótimo. Temos outros bons colegas pelo país e no mundo, mas procure uma opinião diferente. Se você tiver confiança, tiver clareza na leitura, ficou bem esclarecido, ótimo, ficou em dúvida, chame outro. Se for o caso de conflito, opa, um dos dois está errado. Mas normalmente, analisando o trabalho dos dois, se percebe que um tem mais limitações, o outro enxerga mais assim ou assim, assado. Já deveria ser suficiente. No máximo 3 pessoas diferentes, não mais do que isso. A pessoa que vai em 10 cartomantes diferentes, essa é a pessoa que ela não quer ouvir a resposta. É aquela pessoa que ela não gosta da resposta, então ela procura outro que diga o que ela quer ouvir. Só que lamento, nem sempre nós vamos falar o que a pessoa quer ouvir. E lamento dizer, eu, Gilberto Zapazon, eu sou justamente o cara que tantas vezes é a consulta final de vocês. Porque eu vou dizer não, ou eu vou dizer sim para a situação. E eu tenho relatos de colegas, porque o mundo é pequeno, já aconteceu pessoas que eu disse para a pessoa, olha, isso dá para fazer, mas tu vai quebrar a cara, tu vai perder o teu trabalho, vai acontecer isso. A pessoa insistiu e foi com outro colega que por acaso eu conhecia. E alguns meses depois, por acaso, eu comentei, até teve uma situação engraçada, assim, assado, que envolvia empresa e tal, não sei o quê. Ele, mas eu tinha um cliente exatamente assim. Eu só, peraí, envolvia mais 2 pessoas assim, um cara assim, um cara assim. Essa mesmo. Eu disse para ela não fazer nada. Pois é, ela me procurou, ela quis fazer e realmente perdeu uma ótima promoção. Perdeu. Ela tinha uma ótima promoção. Perdeu. O serviço dela piorou horrores, quebrou a cara. Quase perdeu o marido. Mas tudo coisa que já estava prevista. Ela não pôde nem reclamar. Eu até comentei com ele, porque eu tinha toda a situação na memória, né? Olha, a minha previsão que ia acontecer tal coisa. Não, realmente aconteceu isso, mas porque ela insistiu. E ele também tinha avisado ela. Mas ela preferiu correr o risco, só que tem casos que se eu achar que isso vai prejudicar a pessoa, eu não vou fazer. Isso aí só vai te prejudicar. Eu não vou fazer. Tu quer pular do precipício? Eu não vou te ajudar. Porque tem casos que nós precisamos ser responsáveis. Não se trata de vender magia por fazer azar do cliente. Eu tenho que ser responsável. Eu estou tendo a visão, estou vendo que vai ter um resultado que não é bom para a pessoa, eu tenho que ser responsável. A pessoa quer tomar veneno, eu vou vender veneno para ela? Não. Então, às vezes, eu comentei sobre futebol, agora que eu me lembrei, tem jogo de futebol hoje, por isso que tem alguns gritos aí, tem alguns torcedores. Lembrei porque eu conversei com uma pessoa que falou que hoje tinha jogo, senão eu não estou nem sabendo. Então, pessoas, eu espero que isso traga um pouco de visão, um pouco de ideia, tá? Busquem sempre informação, estudem, visite o meu site também, tem muitos artigos onde eu comento sobre aspectos da magia. Esse canal aqui, nós já passamos de mais de 70 vídeos, já são mais de um ano trazendo material para vocês. É muita informação para vocês estudarem, aprenderem, conhecerem melhor, tanto para quem estuda e pratica magia, mas também para as pessoas que nos procuram em busca de serviços de magia. Esse vídeo aqui foi feito tanto para possíveis clientes e pessoas interessadas,
quanto para estudantes. Porque muitos estudantes não têm noção da maioria desses itens que eu falei agora. Pelos gritos alguém fez gol. Tudo bem. Então, gente, eu desejo muita luz para vocês, muita luz. Termina com a sessão dos cachorrinhos latindo para os torcedores. Não sei nem que time que está jogando, só sei que é futebol. Mas que tenha alegria, que todos possam ter sempre muito sucesso, muita saúde e muita paz na sua caminhada. Eu sou o Gilberto Trapazon e daqui a uns dias nós estamos aqui de novo. Até a próxima.